Amém. Aproveitando você que está de pé e trouxe a sua Bíblia, convidar você para abrir em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. Amém? Então, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vamos repetir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você que tem lugar para sentar aí, pode sentar. Você que não tem, pode ficar de pé, não tem problema. Não quero demorar. Pelo contrário, né? Eu já trouxe tudo anotadinho. Se eu não me perder na hora de virar a folha aqui, vai ser bem legal. Tentar levar o mais rápido possível. Na verdade, irmãos, eu fiz até um resuminho aqui bem curto, para que você possa acompanhar de uma maneira mais, assim, esperando, né? Para não estar muito perdido, porque daqui a pouco eu levo um pouco para um lado, trago um pouco para o outro e daqui a pouco se perdeu e já era, né? Você que trouxe caneta, que você trouxe um caderno aí, que nem a Jane, quer anotar, pode anotar, não tem problema. Depois eu dou um autógrafo para ver se está certinho, uma estrelinha, né? Mas enfim, a respeito de 1 Pedro 4 e 10, tá? Tirei algumas meditações aí, já tem uns dias que estou meditando nisso. E anotei o seguinte: em primeiro lugar, a respeito dos dons, a Bíblia fala que nós não sejamos desinformados ou ignorantes, no sentido de não conhecer. Em segundo lugar, aquele chamado que o Paulo dá para Timóteo, né? Fala a respeito de despertar o dom que há em ti. Em terceiro lugar, depois de despertar o dom, não negligenciar o dom que há em ti. Pelo contrário, ser diligente, dedicando-se para que todos vejam o seu progresso. Tá? E, em último lugar, mas não menos importante, busque com zelo os melhores dons. Amém? Então, quem anotou, anotou. Quem não quiser anotar depois, tem aqui. Não sei se você vai conseguir escrever, né? Porque quando eu estou escrevendo é eu e Deus que entende, depois é só Ele. Será que escreve rápido ou não? Mais ou menos assim. Pois bem, gente, então, assim, como não lembro de ter trazido uma mensagem de Pedro, né? Então eu fiz um resumo aqui. É meio chatinho, tá? Mas você que tem interesse de ler a Bíblia depois em casa, você pode dar uma aprofundada. É só alguma coisa bem sucinta. Então, como o próprio nome da carta diz, foi Pedro quem escreveu, né? Cerca de 60 depois de Cristo. Pertence às cartas gerais. Essa carta deu encorajamento a cristãos que sofriam na Ásia Menor, enfrentando intensa perseguição. Tá? Então, assim, quer dizer, o lado não estava muito bom para os cristãos naquela época, né? Havia uma perseguição ali. Levando em consideração o ano de 62, mais ou menos, era aquela perseguição do Nero, né? Quando ele estava perseguindo a igreja lá, acabou tocando fogo em Roma lá, e diz a história que jogou a culpa nos irmãozinhos, né? Mas enfim, vamos lá. De modo específico, o povo de Deus deve ter um estilo de vida diferente. Lembro sempre do Marcelo, né? Começou a tirar as anotações da Bíblia, a primeira coisa que ele anotou lá foi assim, ó, o crente tem que ter uma vida diferente. Tá? Ainda que sofram por amor a Cristo. Veja bem, irmãos. Olha só, sofram por amor a Cristo. Tem gente que anda sofrendo, jogando a culpa em Cristo, né? E é só porque é teimoso, é só porque tem o coração duro, né? É só porque está com o coração peludo e o pescoço endurecido, né? Não ouve. Mas aquele que sofre por amor a Cristo deve lembrar que a sua pátria é o céu. Foi escrito de um apóstolo de Jesus Cristo. Aí você enxerga assim a autoridade de Pedro, né? Que
que fala como quem testemunhou os dias que Jesus passou aqui na terra. Para quem que era? Aos estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, provavelmente cristãos gentios, gentios com o, perseguidos. E ele vai colocando de uma maneira aqui, que vai orientando o novo viver do cristão. Antes da vida com Cristo, vocês estavam envolvidos com idolatria. 1 Pedro 4:3, No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eram ignorantes. 1 Pedro 1:14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Eram vazios. 1:18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Olha a notícia boa. 1 Pedro 2, 9 e 10. Agora se tornaram povo de Deus. Olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 diz assim, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a recebem. Então, como eu falei antes a respeito de Nero, vou colocar aqui que a perseguição começou em Roma e estava se alastrando, estava avançando para a Ásia Menor. Então, nesse contexto, foi que Pedro escreveu. Escreveu para quê, irmãos? Para encorajar os cristãos perseguidos a permanecerem firmes por Cristo em meio ao sofrimento, mantendo o quê? Mantendo o foco em seus privilégios espirituais, no lugar onde estavam os seus direitos e privilégios. Fiz uma anotação que é minha: foco nas promessas e não nas circunstâncias. Alguns dias atrás, trazendo a mensagem aqui, a gente falou a respeito disso. Muitas vezes, nós como cristãos enfrentamos algumas situações difíceis, algumas coisas que parecem intransponíveis na nossa vida. E ao invés de nós focarmos no Senhor, naquele que nos prometeu, naquele que nos deu a promessa, nós fazemos que nem os espias que foram ver a terra prometida, Nós focamos aonde? Nós olhamos para as circunstâncias, nós enxergamos os gigantes, nós nos vemos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles como gafanhotos. Então aqui o Pedro ele vai mais ou menos aconselhando, Dando aquela linha de, olha, a pátria de vocês não é aqui, a recompensa que vocês estão esperando não é aqui, o privilégio, enfim, Os crentes em Cristo são peregrinos e estrangeiros. O capítulo 1:11 e o 2:11. Neste mundo, nessa terra, vocês estão de passagem, não têm direitos e nem privilégios reais. Os direitos de herança, privilégio e justiça dos cristãos pertencem a outra realidade para a qual Deus os transportou, o céu, o seu derradeiro, o seu último lar. Lembrando-nos de nossa esperança celestial, que era deles e também é nossa. E herança eterna, em meio aos sofrimentos que nós passamos. Nós somos chamados a uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, e amor. Somos chamados a glorificar a Deus em nosso viver diário, como um testemunho vivo. Assim como a Leonir disse antes, a imitar Jesus. Se você está caminhando, nessa vida cristã, e ela não está te levando a ser a cada dia um imitador de Jesus, fazer aquilo que Ele deixou, alinhado para que nós fizéssemos, alguma coisa está errada, De alguma maneira nós não estamos acertando o alvo,
que é ser imitadores de Cristo. Pois bem, irmãos, a respeito de 1 Pedro, então, 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. É a respeito disso que eu vou tentar explanar, que o dom que nós recebemos, ele não pode ficar, ou não deveria pelo menos, ficar só para nós, né? É um dom que nós temos que usar para servir os outros, baseado, lógico, nesse versículo, baseado na palavra. Então eu vou tentar dar uma desenrolada, vamos dizer assim, para não ficar muito confuso. Se você conseguir acompanhar, beleza. Se não, depois nós temos o Marcelo, temos o Luciano, né? Temos a Bia, professores, né? Curso de teologia, né? Reunião da quarta-feira para estudar a palavra, e vai ficando mais fácil. Então, esses dias o que aconteceu, irmãos? Eu estava lendo um livro e eu me deparei com esse versículo. É um versículo assim, ele estava sozinho na página, é a primeira página de um capítulo lá, e estava escrito assim, ó: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. E aquelas palavras parece que saíram daquele livro e entraram no meu coração de uma maneira assim, ó, que me tirou a paz. Aquilo ficou latejando no meu coração. Exerça o dom para servir os outros. E aquilo ficou assim, vindo na minha memória, e eu fiquei meditando naquela palavra, e de repente comecei a me lembrar assim, que toda vez, né, que se fala em dom, vem alguma coisa na tua cabeça, né? Ó, falou em dom, falou assim, né, em chamado, enfim, mas falou em dom, vem alguma coisa na tua cabeça. E na minha cabeça, irmãos, vem o meu pai perguntando, né? Meu querido pai, né? Perguntando. Vai lembrar o que ele perguntava, né? Você já descobriu o seu dom? Lembra dessa daí, né? Você já descobriu o seu dom, irmão? Aí, às vezes, o que eu fazia, né? Eu me defendia assim, olha, ainda não, né? Ainda não, mas naquela assim, vamos prorrogar essa conversa mais para frente, né? Deixa para lá isso aí, porque, né? O que é dom, né? O que é dom? Então, na verdade, essa resposta de ainda não, e é aqui que eu quero que você comece a atentar, porque se eu perguntar para você hoje, você já descobriu o seu dom? Você vai falar para mim assim, ainda não, deixa essa conversa para depois. Outra hora a gente vê isso aí. Muitas vezes apenas como uma maneira de desconversar, de mudar de assunto e de deixar para lá, do tipo, isso não tem tanta importância assim para mim. Se só eu, irmãos, que penso dessa maneira, então tá bom, vocês estão todos perdoados, né? Eu tenho tido assim, procurado ter um compromisso daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, de compartilhar com os irmãos. Então é bem isso aqui, tá? Tipo assim, ó, dom, estou vivendo tão bem, né? Enfim, assim, sem dom, está tão bom a minha vida assim, não preciso me preocupar com isso. Eu já aceitei Jesus, já estou indo na igreja, participo de umas coisas e está tudo certo, né? Ou então assim, ó, outra lembrança que eu tenho quando fala de dom, é quando uma pessoa faz alguma coisa muito bem feito, né? Com maestria, com habilidade e tal. Geralmente você fala assim, ó, fulano tem um dom, né? Isso aí não é mérito dele, ele nasceu com essa facilidade na vida, né? Toca violão bem pra caramba, tem um dom, né? Toca bateria bem, sabe conversar com as pessoas, né? Aquela fulana ali, ó, podia ser vereadora, né? Conversa com todo mundo, conhece todo mundo. Mas o que acontece? Não, a pessoa tem um dom. E eu queria perguntar para você, não precisa me responder. Quando eu falo a respeito de dom, irmão, o que vem na tua cabeça? O que sobe do teu coração a respeito de dom? Você já sabe qual que é o seu dom? Né? Geralmente quando se fala de dons na Bíblia, nós somos campeões em fazer o quê? Uma bagunça. Ou então, como se trata de um assunto difícil, né? Por quê? Porque nós não temos o entendimento necessário, ou profundo, ou suficiente, porque se for começar a destrinchar, vai longe, né? Nós acabamos deixando para lá. Porque assim, ou nós temos pouco conhecimento, ou nenhuma compreensão a respeito desse assunto. Pois bem, irmão, então no intuito de facilitar um pouco as coisas para você, e aqui eu quero ser honesto com você, que não sei se vai te facilitar, ou se vai continuar do jeito que estava, ou se vai piorar para você, que você não vai entender, mas a minha atenção foi chamada para isso. E assim, dou graças a Deus que o Lu está aqui,
Depois qualquer coisa eu converso com ele, dou uma acertada, já liguei para o Marcelo, já alinhei uns pontos para ver se não ia falar muita coisa muito fora, né? Porque toda vez que eu falo de dom, Deus fala assim, não, mas isso aí é dom de manifestação do Espírito Santo de Deus. Aí tem os dons que é diferente. Então assim, irmãos, a gente faz uma salada às vezes. Eu fui dar uma estudadinha, anotei algumas coisas assim, ó. Preste bem atenção agora, para depois você não ficar me cobrando. Não é assim, irmão, com aquela intenção de você ter uma visão teológica completa a respeito de dons e que você vai poder sair discutindo com todo mundo e se basear nisso daqui. Não é isso. Mas é que você tem assim, ó, um despertamento hoje para você ir para casa pensando a respeito de dom, do seu dom, da sua função, daquilo que o Senhor entregou na tua vida, né? E mais para frente eu vou falar mais, senão eu prego tudo agora e não vou falar dos dons. Vamos lá. Então assim, ó, distinção dos dons. Caneta e papel na mão e quem vai anotar. 1 Coríntios 12 e 28, não é só esse versículo que fala a respeito de dons, tá, irmãos? Tem uma pá de outros, mas, enfim, achei melhor colocar isso aqui, ó. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Tá? 1 Coríntios 12, 28. Depois você pode ler na tua casa ou ficar voltando lá no YouTube para pegar de novo. Tá. Dons espirituais, dons ministeriais e realizações, ou como o pastor Adair falava, dons pessoais. Então, 3 categorias diferentes. Vamos lá. Primeira categoria, ó, nada muito profundo. Dons espirituais, carisma. Daí eu anotei aqui o que é carisma. Carisma é um dom de graça, um dom livre, gratificação divina, dote espiritual, capacidade milagrosa. É especialmente usado para designar os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, do 4 ao 10. No uso moderno, um carismático significa alguém que tem um ou mais desses dons funcionando em sua vida, ou que crê que esses dons são para a igreja de hoje. E eu já sei que você estava pensando que carismático era aquele movimento lá, né? Você já ouviu falar, então tá bom. Então, 1 Coríntios 12, 8 a 10. Tá, irmãos? Dons espirituais, dons de manifestação do Espírito Santo, características, bem simplesinho, característica dos dons espirituais, manifestações sobrenaturais de ocasião ou ocasionais. Você não vai ficar 24 horas por dia manifestando esse dom, tá? Pode até ser que 1, 2, 3, 5 dias você fique falando língua estranha direto, né? Mas passou disso aí você já vai cansar, vai dar uma cãibra na boca, enfim. Ou profetizando 5, 6 dias diretos, não me chama, né? Não me chama, tá? Mas enfim, então ele é um dom sobrenatural de ocasião, operado debaixo da inspiração do Espírito Santo em momento específico. Vamos lá, são quantos? São 9. Então vamos lá. Primeiro, palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. Terceiro, fé. Mas aqui, irmãos, é assim, ó, vou deixar só uma observação. Aqui não é a nossa fé normal, é a fé como dom para um momento específico, tá? Depois nós conversamos mais para não se perder. Em quarto lugar, dons de cura. Quinto lugar, poder para operar milagres. Sexto, profecia. Sétimo, discernimento de espíritos, tá? E discernimento de espírito não é um espírito crítico, tá? Que você fica olhando as pessoas e criticando. Discernimento de espírito é quando você entende no teu espírito que aquela pessoa ela não está sozinha, né? Está diferente o negócio, tá? Beleza. Em oitavo aqui, variedade de línguas. E 9, interpretação de línguas. Esses são os 9 dons de manifestação do Espírito Santo, né? Dons, carisma, tá? Beleza, vamos lá. Agora tem os dons o quê? Ministeriais. Diaconia é a palavra. O que significa diáconos? Aquele irmão que serve a Santa Ceia para nós, né? E a irmã é diácona? Não.
Diáconos, termo grego geralmente refere-se a um servo que atende às necessidades de outro. Tá? Então, em primeiro lugar, os dons do Espírito, e agora os dons ministeriais. Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ele quem? Jesus. 12. O que ele queria com esses dons de ministério, com esses dons de serviço? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais são 9, os dons ministeriais são 5. Tem gente que fala que é 4, tá? Que pastores e mestres ficaria num só embolado. No caso, nós temos um pastor e um mestre aqui que já tem os dois, vamos dizer assim, né? Se você quiser um exemplo para ficar mais didático, tá? Mas enfim, vamos repartir aqui. Então são 5. Dons ministeriais de serviço são dons da graça de operação contínua. Por quê? Vamos pegar o Marcelo de exemplo aqui. O dom dele aqui de pastor ou de mestre é 24 horas por dia. Você pode ligar para ele fora do horário, se ele te atender, vai estar lá essa capacidade que Deus deu para ele. Mas vai ligar de manhã, beleza. Estou com essa dúvida aqui, Marcelo, a respeito dos dons. Como é que nós podíamos colocar aqui para ficar de uma maneira, faz assim, assim, assim e tal. Desculpa, Marcelo, está te incomodando? Não, pia, eu nasci para isso. Entende? É um dom, está ali, está manifesto 24 horas por dia, está procurando capacitar, está buscando com zelo, está se dedicando nisso aí. Tá? Então vamos lá, são 5, são de operação contínua e serve para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então esse dom de ministério, irmão, o Senhor deu para a igreja. Tá? Esse dom que o Marcelo tem, que o Luciano tem, não é para eles aprender tudo a Bíblia sozinho, tá? Vamos dizer assim, nesse dom de mestre. Tá? Mas é para eles aprender e repartir com nós que não temos, para nós poder experimentar pelo menos um pouquinho, para facilitar. Por quê? Para que a gente também possa aprender, possa amadurecer e possa crescer nessa vida, nesse desenvolvimento da nossa vida espiritual. Então esse seria assim mais ou menos a aplicação desses dons, né, ministeriais. Aí, irmãos, dons de realização ou dons pessoais. Tá? Romanos 12, do 7 a 8 lá. Se o seu dom é servir, sirva. Então servir é um dom de realização. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, e não estou dizendo assim aquela oferta que você dá no culto, mas se você tem um dom de contribuir, tá? Que Deus toca no teu coração e fala assim, vai lá e dá uma oferta para fulano. Eu tenho esse dom manifestando em mim volta e meia. Tá? Então você vai orando aí, se Deus falar no meu coração, eu já te entrego, que é dom, né? Não é uma coisa minha, né? Mas é assim, irmãos, é diferente, tá? É como se queimasse um fogo dentro do teu coração, assim, ó. Aí você vai contar para os teus amigos e começa a chorar, né? Marcelo, deu uma oferta para o homem ali. Não consegue falar, pia. Sobe aqui assim, ó. É diferente, não é simplesmente dar uma oferta, porque assim, irmãos, tá? Para você vai dar uma oferta, você acha que só pelo fato de você estar dando uma oferta, você está fazendo uma coisa boa. Porque essa ideia em si, é uma ideia boa. A gente assiste direto, fulano deu uma oferta para o outro, pegou uma pessoa necessitada, levou lá, deu uma oferta, fez uma compra, levou para cortar o cabelo, deu um banho e tal. A gente fica emocionado, não, a humanidade ainda tem jeito, esse Brasil ainda vai para frente, vai dar certo e tal. Então assim, isso é emocional da nossa parte. Mas você ter uma direção de Deus para você ofertar é diferente. Porque não é simples fato de você dar a oferta. De repente, Deus está ensinando o teu irmão em uma área específica a respeito de dinheiro. Aí você vai lá e você quer fazer mais justo do que o Senhor na vida dele. Não, já que Deus não está ajudando, eu vou ajudar. Então eu vou dar, mas você não tem um direcionamento. Você vai dar porque você achou bonito, porque o outro deu também, enfim. E daí, em vez de ajudar aquele teu irmão, você acaba atrapalhando. Então, irmãos, em tudo isso nós temos que ter assim, sabedoria e prudência. Orar. Você que é casado, você vai dar uma oferta, converse com o teu esposo. Vai dar uma oferta, converse com a tua esposa, com a tua mulher.
Tome uma decisão junto, não traga problema para você. Tá? Porque muitas vezes assim, não, eu decidi que eu vou dar uma oferta e está tudo bem. Fulano, eu vou dar uma oferta, senti isso, o que você acha? Você é meu marido, você foi, né, lá comigo, assinou os papéis e vai caminhar comigo. E nós ficamos de dividir a vida. Então essa é uma decisão que estou tomando, baseado naquilo que o Senhor me falou. Ele falou com você, não, pode ir, pode dar uma oferta, eu também sinto a mesma coisa. Vai ter bênção na tua vida e você vai evitar um apá de problema. Direcionamento do Senhor. Tá? Vamos lá. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Ajudar, administração, aquele que exorta, aquele que contribui. O que eu estava lendo lá é mais ou menos assim, se não está na lista dos 9 dons do Espírito Santo, nem nos 5 ministeriais, é dom de realização. Né? Então assim, é bem genérico, tá, irmãos? Temos 3 grupos distintos então: dons, área de atuação e de serviço. Não devem ser misturados no sentido de colocar uma lista só e não entendermos a percepção de funcionamento diferentes, tá? E acabou. Era só isso. Viu? Nem foi muito profundo, ficou explicadinho. 9 dom espiritual, 5 ministerial, o resto põe na conta da realização. Tá, Fernando, mas e daí? Como que eu vou aplicar esse negócio de dom na minha vida? Você falou até agora, um pouco eu entendi, um pouco misturou. E como que eu vou aplicar isso na minha vida? É uma pergunta que não quer calar, né? Então vamos para a Bíblia, irmãos. 1 Coríntios 12 traz a seguinte instrução de Paulo: irmãos, quanto aos dons espirituais, é o versículo 1, não quero que vocês sejam ignorantes. Tá? Então é mais ou menos isso aqui, irmãos. Não quero que você seja ignorante. Na versão da Nova Almeida Atualizada diz assim, que vocês sejam desinformados. Você não precisa me responder essa pergunta que eu vou fazer agora. Você já está manifestando o seu dom espiritual? Você já descobriu o seu dom de ministério? Você já descobriu o seu dom pessoal? Se já, entre em contato com o Marcelo, dá teu nome, nós estamos precisando de gente para trabalhar. Se você ainda não descobriu, está em tempo, irmão, de descobrir. Porque nós estamos precisando de gente para trabalhar, daí dá um nome para o Marcelo depois. Só empresta, né, Marcelo? Mas não vai fazer financiamento, nada. É só para a gente ir agilizando, que a ideia aqui é que todo mundo faça um pouquinho, que cada um possa desenvolver aquilo que Deus deu para você. Já falei aqui no culto domingo passado, né? Enfim, mas não custa dar uma lembradinha. Tá? Então, se você já descobriu, ou é melhor deixar para lá, deixar naquela prateleira de assuntos sem relevância? Isso aí não é tão importante. Fernando fica incomodando com isso aí, assim como ele fala que eu tenho que ter um relacionamento com Deus, que tem que orar, que tem que ler a Bíblia, esses caras estão ficando chatos. Preferia aquelas outras mensagens, né? Tudo bem, vamos lá. Então eu fiz uma observação aqui, irmãos, a respeito de ser ignorantes, tá? Pode ser que o Paulo não estava falando a respeito desse ponto que eu estou dizendo para você, assim, de você deixar para o lado de lá. Mas tem gente que acha que ele estava desenvolvendo esse pensamento a respeito da aplicação errada no culto, tá? Durante o culto lá, aplicar os dons espirituais de uma maneira errada. O que estava acontecendo? Tinha muita gente falando língua estranha junto, acabava virando assim uma bagunça, ninguém entendia nada. Daí ele dá uma instrução lá, se vocês vão falar em línguas, tem que ter alguém que interprete. Senão é melhor que você fale em profecias, porque daí pelo menos você está edificando aquele que veio para ouvir. Vem um visitante, olha você falando em línguas estranhas, não entende nada, vai sair pensando que nós somos tudo louco. Mais ou menos nessa pegada, isso que ele estava tentando assim falar com não ser ignorante, assim, não saber como aplicar, né? Tá? Mas vamos supor que seja nesse ponto que eu estou vendo aqui, que é um ladinho assim, Às vezes a gente deixa tão para lá, a gente não conhece, a gente fica desinformado a respeito. Mas tudo bem, em princípio a minha vida continua seguindo legal. Então 1 Pedro 4:1 4 e 10a, diz assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, é o texto base. E aqui eu vou colocar o que Paulo estava falando com Timóteo a respeito de dom. Quem que era Timóteo, Fernando?
fiz uma observação aqui para nós não ficar muito perdido a respeito de Timóteo. Timóteo era um piazão novo, né? Até Paulo fala assim, ó, que ninguém, né, te discrimine, por assim dizer, pela tua pouca idade, porque você é um piazinho que cresceu na igreja, né? Então você não é tão velho de idade, mas você tem assim uma caminhada já cumprida dessa vida cristã. Mas vamos lá, Timóteo, anotei pouca coisa aqui, ó, cooperador de Paulo na obra do Evangelho, tinha um cargo pastoral, o primeiro a ser ordenado em Éfeso, um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Tá? Paulo considerava seu filho verdadeiro na fé e fala a respeito dele como filho amado e fiel no Senhor. Então assim, ó, Timóteo é um cara que tem credencial. O Paulo, que era hebreu de Hebreus, né, segundo o costume da lei lá, fariseus e tal, era um cara de pedigree, né, tá validando ali a vida do Timóteo. Então esse é o Timóteo. O que o Paulo fala para o Timóteo? Segundo Timóteo 1,6 diz assim, ó, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Aí eu peguei uma outra versão aqui, que ao invés de falar desperte, fala mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então, 6, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Qual que era esse motivo? Que ele fala assim, ó, por cujo motivo, por essa razão. Ele fala no 5 aqui, ó, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido, por essa razão, de que também habita em você. Isso ele fala no 5. Então, por esse motivo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó e depois habitou na sua mãe, eu quero te lembrar, para que você desperte. Irmão, quando eu falo de desperta, o que você lembra? Despertador. O que acontece? Por que precisa de um despertador? Porque está dormindo. Quem está acordado não precisa ligar um despertador, certo? Então, desperte o dom que está em você. Quer dizer, você tem alguma coisa aí dentro. Tá? Mais ou menos como quem diz assim, ó. Bora lá, Timóteo, acordar esse dom que você colocou para dormir. Como quem diz assim, Timóteo, tem alguma coisa aí dentro de você que eu sei. Tá? Vamos lá. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Desperte o dom que há em você. 2 Timóteo 4:14 diz assim, ó, para o Timóteo também. Não negligencie o dom que lhe foi dado. Negligenciar, irmão. Tratar com desleixo, com descuido, com desinteresse, com desprezo. Você já descobriu o seu dom? Não, eu não descobri. Mas e aí, você está buscando com zelo os melhores dons? Não, eu nem sei o que é isso. Não negligencie o dom que lhe foi dado. 15, seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente. Diligência, irmão. Interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Zelo. Seja zeloso com o dom que Deus te deu. Você já sabe qual que é o teu dom? Quanto tempo faz, irmãos, que nós viemos aqui na mesma igreja? Eu desde o começo, tá com uns 27 anos esse ano, talvez um pouquinho mais. E antes de vir aqui na igreja, ainda é lá na garagem de casa, que foi onde começou a igreja. E antes eu já ia na igreja ainda. Qual que é o teu dom? Pois é. Sabe? Vamos lá. 16 diz assim, ó, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, Timóteo, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos outros que te ouvem. Está falando do quê? Quando fala que se você cuidar da tua vida, os outros vão perceber em você. Testemunho. Timóteo, você é um testemunho vivo
para a sua geração. Bora lá, Timóteo, levanta e anda. Essa geração está carente, Timóteo. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aí eu peguei uma outra versão, irmãos, que diz assim, ó: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros. É isso que se espera de nós, que nós sejamos bons dispenseiros da multigraça, da multiforme graça de Deus. Dispenseiros, irmãos. Quando fala de dispensa ou de despensa, eu imagino aquele lugar lá na minha casa, onde fica guardado a comida do mês, né? Quando eu vou no mercado, trago do mercado, venho lá. Antigamente era uma peça na casa, né? Hoje, como a gente tem o acesso bem rápido no mercado, às vezes você tem lá dentro do teu balcão, lá, uma prateleira, duas portinhas lá que você guarda. Ou se você mora mais longe do mercado, ou se você vai menos vezes ao mercado, né? Você tem um espaço maior para guardar de comida. Então, quando eu penso em dispensa, é isso. E dispenseiro na minha cabeça, quem que é? É o cara que fica com a chave da porta da dispensa, né? Faz sentido para você? Mais ou menos assim, ó. Mas é uma palavra que é formada de duas outras, tá? Oikos, casa, e nemo, dispor. A palavra originalmente se referia ao administrador de uma família ou propriedade, e depois, em um sentido mais amplo, denotava um administrador. Agora eu vou falar uma palavra que vocês sabem: ou mordomo. Lembrou do mordomo, não? Mordomo é aquele que cuida das coisas dos outros, né? Ou para alguém. E a palavra muitas vezes fala que nós temos que ser mordomo daquilo que Deus dá para nós, né? Cuidar daquilo que Deus entregou para nós. Mas olha, é difícil essa parte, né? Quando fala desse do mordomo, eu me lembro do Jaime, né? O menino está com sede e não temos frutas. Não tem problema, daí ele abre o casaco assim, tá cheio de suco do tangue, né? Então tá cheio daquele suco. Eu me lembro daquele cara lá como um mordomo, assim, todo bem vestido, todo bem arrumado, pronto para receber na porta, né? Lembrou dessa propaganda, né? Ó, vai entregando aí quem que tem mais de 30, 35, 40, né? Tá bom, gente, vamos lá, só para mim não se perder. Tá? Em 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios, dos mistérios de Deus. E segunda coisa, no 2 diz assim: requer que o dispenseiro, aquele que tem a chave da dispensa, para ficar mais fácil para nós lembrar, se encontre ou seja achado fiel. Você já sabe qual que é o teu dom? Se você não sabe qual que é o teu dom, como é que você vai repartir? Como que nós vamos fazer isso? Está com a chave da dispensa e não quer abrir, irmão, você vai ficar na encolha. Você não tem dó do teu irmão. O teu dom é para ajudar o outro. Por isso que você não vê ninguém profetizando para si mesmo: eis que te digo, eis que me digo de mim mesmo. Você não vê isso. Tá, Senhor, mas então eu vou ter que esperar alguém vir profetizar para mim? Ou isso, ou você usa a sua fé. Dobra o seu joelho e ora até alcançar. Vamos lá. Tá? Mas é o seguinte, irmãos. Vamos lá, em Tito 1:17, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Bispo, né? Enfim, o pastor e tal. Irrepreensível, que não tem do que ser repreendido. Convém que nós sejamos assim. Ah, Fernando, mas eu não sou bispo. Então tá bom, então não precisa para você não. Vai ver onde é que você vai parar desse jeito. Tá? Denota cristãos os ministros cristãos. Mas em 1 Pedro 4:10 está falando, irmão, dos cristãos em geral. Cristãos em geral, daí pega assim, ó, de lá para cá e daqui para cá. E daqui para trás e de trás para frente. Todo mundo. Todos nós. Cristão em geral. Temos que ser dispenseiros, tá? Usando os dons confiados pelo Senhor para nós, para o fortalecimento e para o estímulo dos nossos irmãos.
que são crentes no Senhor também. Tá? E daí eu coloquei assim, irmãos, e já está quase acabando aqui. Há diferença entre ministério e dons ministeriais. Tá? Há diferença. Aí eu coloquei assim, ó, há chamados que não são para todos. Você tem razão. Ah, Fernando, mas daí você quer que eu seja o apóstolo? Você quer que eu seja o pastor? Você quer que eu seja o evangelista? Você quer que eu seja um mestre? Mas Deus não tem isso aí para mim. Você está viajando. Tá tudo bem. Se você pegar 1 Coríntios 12, 29, Paulo ele pergunta assim, naquela pergunta que o pessoal chama de retórica, é isso? Aquela pergunta que já tem resposta, né? São todos apóstolos? Como quem diz assim? Não. São todos profetas? Não. Aí agora você pensou assim, então estou livre. Estou livre, agora estou livre. Não são todos? Não, não são para todos, não é para todos. Mas é o seguinte, irmão, todos fomos chamados para servir. Mesmo não tendo sido chamados para funcionar em um dos 5 dons ministeriais, a questão do serviço, ela se aplica a todos nós. Nós somos chamados para servir. Os 5 dons têm a função de capacitar os demais. E aqui eu coloquei assim, ó, para o amadurecimento dos nossos irmãos, até que todos alcancem a estatura de Cristo, de varão perfeito. Tem alguém que já está nessa estatura aqui? Ó, se erguer a mão, Jesus puxa. Então assim, ó, se não está, irmão, é até que todos cheguemos. Eu, você, tipo assim, ó, não fica ninguém para trás. Nós vamos repartindo esse dom. Tá? 12, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Já trouxemos uma mensagem a respeito disso, né? Que cada um na sua função, bem ajustado, com o auxílio das juntas, né? Faz com que o corpo cresça, que seja edificado. Então, nós fomos chamados para servir. Anotei aqui, irmãos, um versículo que eu achei muito bacana, que lá em Timóteo também, porque eu estava pesquisando Timóteo, e lê daqui, e lê dali, apareceu esse aqui e me chamou a atenção um negócio aqui, ó. 2 Timóteo 1:9 diz assim, ó, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, em primeiro lugar, Ele nos salvou, nós fomos salvos, nós fomos alcançados. Mas em segundo lugar, Ele nos chamou para uma santa vocação, ou seja, para um serviço. E aqui, irmãos, é para todo mundo. Peguei uma nova versão aqui para ficar mais fácil nós entender, ó. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Jesus Cristo. Então foi Ele, irmãos, que nos salvou, mas nos chamou com uma expectativa para a nossa vida, que nós pudéssemos servir os nossos irmãos. Aí me fez lembrar de 2 Coríntios 5:18 ao 20. Tudo isso provém de Deus, olha que legal, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério. Agora que você está estudado, você sabe que ministério e trabalho tem o mesmo significado. E nos deu o ministério da reconciliação, nos deu o trabalho da reconciliação. Olha o 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se você não estava sabendo o que dava para fazer, já dá para sair reconciliando a galera, porque você foi alcançado. Tá? Vamos lá, 20. Portanto, essa mensagem também a gente já trouxe. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Qual que é o apelo? Olha, pessoal, por amor a Cristo, nós pedimos para você, nós suplicamos, reconcilie-se com Deus. Pegou? Você foi alcançado. Teu trabalho agora é alcançar os outros. Nós não podemos ser tão egoístas assim. Alguém lutou, alguém trabalhou para que essa mensagem chegasse até nós.
tá? Representantes, embaixador é aquele que representa. Nós somos embaixadores de Cristo, tá? Nós temos um papel, nós temos uma função. Então, irmão, eu quero dizer assim, ó, há uma expectativa em relação à sua vida. Nos chamou para ser embaixadores porque nós merecemos? Não. Pela sua infinita graça, bondade e misericórdia. Para quê? Para demonstrar o amor dele por nós e por aqueles que estão à nossa volta, pelo nosso próximo, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, quem que é o próximo? É aquele que está próximo. Senão ele vai falar assim, e o longe? Lógico, às vezes é melhor, mais fácil amar quem está longe do que quem está perto, né? Mas ame o próximo, aquele que está próximo, como a você mesmo. Tá? Tanto é que ele fala dos dons e depois ele fala assim, ó, e daí eu vou mostrar para vocês um lugar mais elevado. Tá? Vamos lá, nós somos chamados para servir. Conclusão, irmão, não se engane, a conclusão é meio grandinha, tá? Então você está achando que de repente já está acabando. Quem quiser levantar, né, Rodrigo, levar o neném lá atrás. Queridinha. Vamos lá. O dom que você recebeu é para servir os outros. Como um bom administrador, fiel em distribuir, multiplicar, ensinar, fortalecer os demais com aquilo que Deus confiou a você. Tá? Hoje eu quero chamar a tua atenção, é só para isso, irmão. Se você for para casa pensando nisso, que Deus te deu um dom, que é para ajudar na vida do teu irmão, e que você está na encolha, e você entendeu, já está bom. É só isso, tá tudo certo, ó. Tá? Até quando? Até que todos amadureçam, até que todos cresçam. Como você tem tratado o seu dom? Assim como Paulo falou para a igreja de Coríntios, não ignore os dons que estão à sua disposição. Não ande sem saber a respeito desses dons. Nessa mesma medida que o Paulo chamou a atenção do Timóteo. Desperta, Timóteo, o dom que há em você. Recordo-me da tua fé não fingida. Às vezes, irmão, da mesma maneira que o Timóteo, você é a segunda, é a terceira geração de crente lá na tua casa. Talvez você é a primeira e teu filho vai ser a segunda. Vamos lutando, que vai chegar na segunda, vai chegar na terceira. O Timóteo era a terceira geração, ó. Tinha a avó, tinha a mãe e tinha o Timóteo. O Timóteo já era o terceiro que vinha. Eu lá em casa, minha avó era crente, o meu pai e minha mãe eram crente e eu também. Você viu? Terceira geração, que nem o Timóteo. Então, assim, irmão, essas pessoas trabalharam para que nós fôssemos alcançados. Então nós fomos alcançados. E agora chegou a nossa vez de trabalhar, de repartir o dom que nós recebemos do Senhor. E aí você pode escolher um daqueles lá, de qual das categorias que você quiser, desde que você reparta com o seu próximo, quando o próximo, por favor, estiver próximo. Né? E o que a gente faz? A gente não leva em consideração, a gente deixa guardado para nós. Às vezes você é que nem eu, você tem o dom de conversar, e às vezes uma conversa é tudo que o teu amigo precisa, que o teu colega do serviço precisa, às vezes de um bom testemunho. Esse mundo está tão perdido, né? Às vezes só dele ver o teu proceder, a maneira de você agir, a maneira de você tratar as pessoas, a maneira de você fazer os teus negócios, ele vai falar, não, mas essa pessoa é diferente, essa pessoa é diferente, sabe? Então assim, ó, eu não quero que você tenha colocado o teu dom para dormir, e eu que vim aqui para chamar a tua atenção, não fale nada. Eu que vim aqui focar nisso daí, porque foi a minha atenção, foi chamada. Eu não quero que você deixe o teu dom, que nem a tua televisão, que fica ligada na tomada e desligada a tela. Como que ela fica lá? Fica em stand-by, né? Pronto para ligar. O teu dom está pronto para ligar. Sabe? Então assim, ó, vamos lá, desperta esse dom. Não negligencie o dom que há em você. Mas por que nós vamos negligenciar o dom, se nós sabemos que é tão bom ter um dom, poder repartir? Porque às vezes, irmão, não é porque nós queremos, mas nós estamos tão ocupados com as coisas desse mundo, correndo de um lado para o outro. Tá? E eu não estou falando, irmão, que você tem que ser relapso com as tuas coisas. Você tem que cuidar das suas coisas, sim. Você tem que ser diligente com as tuas coisas. Você tem que administrar bem aquilo que você ganha, aonde você mora. Você tem que organizar isso aí. Mas isso não pode estar em primeiro lugar na tua vida. Tá? Porque daí o que acontece? Você não tem nem tempo para pensar em dom. Fernando, você não conhece minha vida. Eu levanto de manhã cedo na segunda, é uma correria só, quando eu vejo já é sexta-feira de noite.
Aí eu até tinha vontade de vir na oração, mas não vem que eu estou tão quebrado. Mas Deus entende, Ele sabe que eu estou correndo. Pois é, irmão. Às vezes é falta de você entender o teu dom. Às vezes é falta de você buscar nele. Senhor, o Senhor mandou eu para esse mundo aqui, o Senhor colocou umas ferramentas aqui dentro que é só minha. Sabe, muitas vezes a gente faz a distinção entre assim, ó, não, eu tenho uma vida, né, ministerial, eu tenho uma vida espiritual e eu tenho uma vida natural. O meu trabalho faz parte da minha vida natural. Irmãos, nós estamos descobrindo o que Deus tem tratado no nosso coração, que é o seguinte, irmão, a tua vida natural é uma extensão da tua vida espiritual. Eu entendi, irmãos, que eu sou um administrador. Nesses dons de realização, essa parte o Senhor já falou para mim. Faz uns diazinhos que eu estou fazendo jejum, oração, buscando e perguntando, mas tenho certeza que esse negócio de administração eu tenho. Só que daí assim, irmãos, lá onde eu trabalho, eu posso usar esse dom da mesma maneira. Como um administrador do Senhor, a minha função, tá, é ajudar para que você possa exercer a tua função, o teu dom. Aí, só vou fazer uma analogia rapidinho com você, que eu tenho mais uma partinha aqui para falar. Tá? Mas olha que legal. Como administrador, a minha função é ajudar o outro a fazer. Lá na minha empresa, o que eu fazia, irmãos? Eu consertava equipamento. Para que servia o equipamento? Para tornar a vida das pessoas mais fácil no dia a dia. Você entende? Então, assim, eu nunca pensei a respeito disso. Esse dia eu estava conversando com o Marcelo e isso me clareou. Eu não tenho a ferramenta, eu tenho para vender, eu não tenho para usar. Mas por que eu vou vender uma ferramenta para alguém? Para facilitar o trabalho dela. Que como administrador que o Senhor falou que eu sou e me chamou para isso, a minha função é o quê? É facilitar, administrar de maneira que você possa chegar aqui, tenha a luz acesa na igreja, tenha a internet para transmitir, tenha a pilha para os microfones, tenha água no bebedouro, tenha um bebedouro com água gelada, possa, entendeu? Tenha uma cadeira para sentar. Se você tem assim a vontade de desenvolver um dom, qual que é o dom? É esse aqui. Então é o seguinte, o que precisa? Precisa disso, disso e disso. Minha função é ajudar você a desenvolver o teu dom. E lá no meu serviço, o que é? É ajudar a arrumar as ferramentas ou providenciar ferramentas que vão facilitar o quê? O trabalho das pessoas. Você entende? É só uma extensão daquilo que eu sou. Por que eu tenho essa vontade de consertar as coisas, de arrumar, de deixar brilhandinho, de deixar funcionando, de deixar fazendo? Ah? Você entende? É só uma manifestação daquilo que eu sou no Senhor. A minha vida natural é a extensão da minha vida espiritual, porque aquilo que Deus colocou dentro de mim e colocou dentro de você, não tem como não fazer. Pode ser que você está fazendo assim desapercebido, pode ser que você nunca perguntou para Deus esse tipo de coisa, que você está deixado adormecendo lá, o teu dom está ficando lá, mas você entende? Sabe, Deus deu um dom para você, como você vai usar, daí é um problema que não é meu mais. Então assim, irmãos, nós somos chamados a buscar com zelo, a não negligenciar, a cuidar, a dar uma atenção especial para o dom. Hoje eu gostaria que você fosse para casa pensando nisso, tá? Para servir os outros. Aí eu coloquei assim, irmãos, para ficar mais fácil. Imagine por um momento, tá? Que o outro que você vai servir é alguém que você ama. É alguém que você tem um carinho especial. E você não está querendo desenvolver o dom que Deus deu para você. E essa pessoa especial para você não está recebendo algo de Deus para a vida dela, porque você está segurando, está retendo para você, porque você está sendo negligente. Aí eu estava pensando nisso lá, e assim, irmãos, eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, eu amo a minha mãe. Então você pode pensar no teu pai, na tua mãe, você pode pensar num filho. Mas sabe quem que eu pensei? Eu pensei no Murilo, né? Porque o Murilo é tão pequenininho, eu gosto tanto dele. Você já pensou, irmão, se não está chegando uma parte do meu dom, que era para atingir a vida do Murilo, que vem na mesma igreja que eu, que está com 6 anos, né, Angelina? 6, agora. Que eu gosto tanto dele, mas porque eu estou negligenciando a minha parte, não está chegando nele. Você acha que tem justiça nisso? Sabe, negligenciar o dom para uma criança. Não é que, né,
Mas é só para você sentir assim, ó, porque talvez você pensa eu não quero nem saber dos outros. A nossa vida é de uma maneira que está todo mundo correndo para si. Mas o Jesus não chamou você para correr para você. Ele falou assim: deixa que das tuas coisas eu cuido. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. Então assim, irmãos, pensa nisso. Pensa em repartir o dom que você recebeu. Tá? Eu quero contar para você esse testemunho, vamos dizer assim, só para você entender a respeito de dom. E não tem, assim, coisa da Bíblia, não é nada, é um negócio que eu vi esses dias assim, me chamou a atenção, e eu queria contar para vocês. Então o que acontece? Esses dias eu recebi um videozinho, não sei quem que me mandou, mas alguém me mandou. E eram 3 cantoras num programa de cantar lá, enfim, um programa americano. E tinha 3 mulheres cantando, muito bem vestida, muito bem arrumada, muito bem afinada, a divisão de vozes assim, ó, tá? Aquilo é a coisa mais linda. Eu acho que eu passei para alguém aqui, porque não é possível, não consegui ficar com aquilo só para mim. Elas estavam cantando assim, ó, perfeitamente bem, com as divisão de vozes assim, ó, cada um na sua voz, entrando no tempo certo. A música estava bem tocada, sabe, de uma maneira, irmãos, que assim, ó, quando eu estava ouvindo a música, eu pensei assim, ó, de verdade mesmo, pensei, é impossível negar a existência de Deus numa perfeição dessa daqui. Essas 3 mulheres cantando essa música, tudo bem, irmãos, não era um hino que elas estavam cantando, era uma música secular. Depois você me julga, não tem problema, tá? Mas estava tão bem cantado, estava tão bem afinado, uma apresentação tão bonita, que você, tipo assim, ó, pode ser que elas não estão cantando por Jesus, mas elas estão fazendo errado, porque elas vieram com esse dom, tipo assim, ó, para cantar por Jesus, elas só não sabem disso, porque estava demais, era inegável a existência de Deus, através da realização daquela música, sabe, da maneira como elas estavam executando aquela música. Só que acontece assim, irmãos, essa música que elas estavam cantando não era uma música dela, era uma música de uma cantora, de uma atriz, de uma compositora dos anos 80, 90, enfim, fez bastante sucesso, fez filme. Vocês sabem quem que é. Se eu falar, não quero falar só para não dar, para o YouTube não baixar a monetização. É brincadeira, tá? É só porque de repente vocês estão dormindo aí, para dar uma acordadinha, tá? Aí o que acontece? Fiquei muito empolgado. Aí eu comecei a olhar os comentários. Aí debaixo dos comentários, irmão, estava escrito assim, ó, bem assim, ó: 3 mulheres, 3 cantoras, para fazer o que uma fazia sozinha. Tipo assim, ó, eu estava maravilhado com aquela execução. E o comentário do cara me chamou a atenção, que existiu uma mulher que sozinha ela fazia aquilo. Impossível negar a existência de Deus. Impossível negar que ela carregava dentro de si um dom. Impossível. Impossível negar. Eu anotei aqui, irmãos, que existe pelo menos 3 maneiras de você administrar o dom que Deus deu para você, porque você tem algo que é teu, como se fosse uma ferramenta. Aí depois nós vamos distribuir lá onde é que está, mas tem algo que é teu, que é para ministrar na vida do teu irmão, para você ser uma ferramenta no ministério do Senhor, para alcançar as vidas. E tem 3 maneiras de você usar isso aí. Pode ser que tenha mais, mas eu apontei 3 aqui. Você pode usar para construir o reino, você pode usar para se beneficiar ou para benefício próprio, e você pode negligenciar e não fazer nada, tá? Então assim, no exemplo dessa cantora, eu anotei aqui, ela faleceu com 48 anos, de uma maneira lamentável, tá? Foi bem triste a maneira como ela morreu, assim, morreu nova, tá? E é o seguinte, irmãos, agora que ela já foi, né? Nem dizia o meu pai, depois que morreu, o destino está selado para a eternidade, né? Não tem mais o que fazer. Quando ela se apresentar diante de Deus, ela vai ter que dar conta desse dom, porque ela recebeu um dom
é inegável. De que maneira que ela usou esse dom. Me lembrei daquela, não sei se é parábola que fala dos dons, né? Que teve um que ganhou 5, outro ganhou 3, 2, né? 3 ou 2? Dos talentos, né? 5, 2, 3 e 1, né? É isso. E o que ganhou um talento, o que ele fez? Enterrou. Olha, pelo menos você desce para os banqueiros, que daí você ia me pagar com juros. Sabe, irmão, não enterra o teu talento. Não enterra o dom que Deus deu para você. Um dia, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Ó, Fernando, eu dei um talento para você. O que você fez com o talento? Eu te dei um dom. E agora, irmão, que nós vamos para casa, quando eu falo para você de dom, o que vem na tua cabeça? Amém? Pode se levantar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, para o Senhor chamar a nossa atenção nessa noite, Senhor, a respeito dos dons, esse privilégio que nós temos, Pai, esse talento que nós recebemos do Senhor, isso que está disponível, Senhor, para as nossas vidas, e muitas vezes, Pai, nós passamos despercebidos, não levando em consideração, Pai, que esse dom é para ser usado, para servir os outros, Pai, para que eles possam crescer, para que eles possam desenvolver, para que eles possam alcançar, Senhor, a estatura de Jesus Cristo, de varão perfeito. Sabe, Senhor, obrigado por o Senhor chamar a nossa atenção, que hoje, Senhor, quando nós formos para os nossos lares, essa palavra ela continue no nosso coração, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor continue trabalhando as nossas vidas, para que nós possamos nos parecer cada dia mais, Pai, com Jesus, com o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que nós possamos deixar para trás, Pai, todo o embaraço, e que possamos prosseguir, Senhor, essa carreira que nos está proposta, fazendo aquilo, Senhor, que o Senhor nos chamou para fazer, com maestria, com alegria, com dedicação, Pai, buscando realmente com zelo, Pai, entender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai, e de maneira que nós possamos assim, Senhor, ouvir, Pai, a Tua voz, que nós possamos estar sensíveis ao Teu toque, possamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor falar para nós, e nós possamos obedecer, Pai, com o coração sincero e agradecido na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de compartilhar essa palavra com meus irmãos, que assim, Senhor, aquilo que faltou para mim, Senhor, de capacidade de explicar, que o Senhor possa complementar, Pai, e essa palavra possa fazer morada nos nossos corações, Pai, e que haja diferença na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, amém.